Boa tarde. Começamos a edição acompanhando um caso que reacendeu o debate sobre os limites da liberdade de expressão no Brasil. A polêmica envolvendo o ex-deputado federal Daniel Silveira ganhou destaque nacional após declarações ofensivas e vídeos publicados com ataques diretos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 2021, Silveira foi preso, gerando uma onda de reações divididas entre juristas, políticos e a sociedade civil. O caso colocou em xeque até onde vai o direito à livre expressão diante da necessidade de proteger as instituições democráticas. Conhecido também por sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Daniel Silveira se tornou um dos símbolos desse embate entre liberdade individual e os limites constitucionais. E agora, seguimos com mais informações com a comentarista Laura. Em 2021, o Brasil estava imerso em um clima de profunda polarização política e crescente. Atritos entre os poderes nesse cenário de tensão, o então deputado federal Daniel Silveira, do PSL, ganhou notoriedade por suas manifestações contundentes e muitas vezes consideradas ultrajantes nas redes sociais. A situação atingiu um ponto crítico em fevereiro de 2021. Silveira divulgou um vídeo em suas redes sociais com ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal, com foco especial no ministro Alexandre de Moraes. O teor antidemocrático das declarações levantou questionamentos sobre os limites dos discursos aceitáveis, mesmo sobre a prerrogativa da imunidade parlamentar. A seguir, vamos ouvir o repórter Vinícius. Boa tarde, hoje estamos com a doutora Sofia e vamos falar um pouco sobre o caso. Segundo o artigo 53 da nossa Constituição Federal, os deputados e senadores são invioláveis civis e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras ou votos. Como a senhora avalia as ações do ex-deputado nesse contexto, mediando que as atitudes do réu poderiam ser protegidas como liberdade de expressão prevista na Constituição? De acordo com o inciso 2º do artigo 53, esse artigo ele não tem validade a partir do momento que é efetuada uma prisão em flagrante e que de um crime inafiançável. No vídeo em questão, o réu cita que ele queria a volta do AI-5, que é o Ato Inconstitucional número 5, fazendo referência à ditadura militar, que vai contra a Lei de Segurança Nacional e se torna um crime inafiançável, por isso da prisão dele. E sobre a questão do artigo 5, que foi citado, da liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela tem uma linha tênue, digamos assim, ela acaba a partir do momento que ela interfere em razões maiores, para o bem maior da nação. Por exemplo, a partir do momento que ele defende a ditadura militar, ele vai contra o Estado Democrático de Direito. Quais as acusações diretas ligadas ao ex-deputado? Quais exatamente são as infrações e violações que o réu infringiu, ao seu ver? Nós, da Promotoria Geral, acusamos o réu pelo artigo 344 do Código Penal, por persuasão durante o curso do inquérito, pela Lei da Segurança, com base na Lei da Segurança Nacional, a partir do momento que ele vai contra o Estado Democrático de Direito, e por conta da incitação das Forças Armadas contra o STF. Segundo o artigo 37 da Constituição, a administração pública de qualquer poder da União, Estados, municípios ou Distrito Federal obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Na avaliação da senhora, é possível que as atitudes do réu tenham sido feitas com a motivação de influenciar o judiciário em benefícios específicos? O réu ele infringe esse artigo a partir do momento que ele usa o artigo 53 em benefício próprio, ou seja, ele deixou uma opinião pessoal, como é que eu posso te explicar? Uma opinião pessoal para influenciar o restante da população a partir da posição que ele se encontrava de deputado. E aí, por conta disso, ele infringiu esse artigo porque ele não foi impessoal e usou a seu favor pessoal. Agradecemos pela atenção. Nicole. Obrigada ao repórter Vinícius e à promotora Sofia pelas informações. Agora ouviremos a tese da defesa com a repórter Gisele. Boa tarde, Nicole. Estamos aqui com o Dr. Carlos Buscato, direto do tribunal, e queremos fazer algumas perguntas em relação ao caso polêmico do parlamentar Daniel Silveira. Dr. Carlos, boa tarde. Diante da linha tênue que separa a liberdade de expressão do discurso de ódio e da incitação à violência contra as instituições, como a defesa entende que as manifestações do réu se enquadram dentro da proteção constitucional da liberdade de expressão, considerando os princípios da intervenção mínima do direito penal? Como advogado de defesa, afirmo que as manifestações do réu elas estão claramente protegidas pela liberdade de expressão.
Sobretudo, por se tratar de um parlamentar em pleno exercício do mandato, o direito penal ele deve intervir nessas situações, que são excepcionais quando houver real e concreta ameaça à ordem pública, o que não se verifica aqui. O que temos são opiniões políticas, por vezes contundentes, mas dentro do aspecto do debate democrático. Carlos, na sua visão, a criminalização da fala de um parlamentar, ainda que polêmica, não abre um precedente perigoso para limitação do debate político-ideológico dentro do Congresso? Sem dúvidas. Ao criminalizar falas políticas, mesmo que polêmicas, abre-se um precedente grave. O parlamento ele é o espaço por excelência de liberdade, de opinião e críticas incisivas. A punição criminal da declaração parlamentar, ela pode gerar um efeito de autocensura, enfraquecendo o papel fiscalizador e o representativo do legislativo também. Isso compromete a essência do regime democrático. E, por fim, como garantir a responsabilização penal de um parlamentar que não esteja sendo usada como instrumento de perseguição política, especialmente quando o conteúdo das falas questionadas envolve crítica ao próprio judiciário? Bom, a garantia está no respeito irrestrito ao devido processo legal, com decisões técnicas desprovidas de motivação política. Quando o conteúdo das falas ele envolve críticas ao judiciário, é ainda mais importante que se faça uma distinção clara entre crítica institucional, que é legítima, e a incitação à violência, o que não ocorreu no caso concreto. Como defesa, nos preocupa muito que essa responsabilização ela esteja sendo usada como uma forma seletiva, o que fere a imparcialidade que se espera da justiça. Muito obrigada, Dr. Carlos, pelas informações. E agora voltamos com você, Nicole. Obrigada, Gisele. Finalizamos agora com os constitucionalistas Breno e Maria. Silveira possui proteção complementar, garantida pelo artigo 53, que segura a nova eleição dos deputados e senadores, por suas opiniões. No entanto, apologia à ditadura militar, contraria o artigo 60, parágrafo 4, que nega a abolição de direitos individuais, tornando inconstitucional qualquer alternativa de restaurar o A5. Além disso, a prisão dos agentes se caracteriza pela computação imediata do delito. Silveira foi preso pelo crime permanente, mas a acusação do vídeo não. Prolongando o tempo, o delito se consuma no momento da fala, a mera permanência do vídeo da internet não transforma o crime em permanente. Em resumo, o caso do Daniel Silveira se destaca o delicado equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da ordem democrática. Embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, ela deve ser exercida com responsabilidade, evitando discursos que possam ameaçar a democracia. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje e boa tarde.